E vamos a continuar agora um papo entre o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, C. Federico, que já está aqui, e a Débora, e também vamos a ter um pequeno presente para vocês, que é Gustavo Guanabara, que vocês sabem que é um cara que tem 2,5 milhões de followers, 8 milhões de views, é um fenômeno mundial, não tem outro como ele. Para ele ensina, eu acho, programação, através de YouTube. Ele é um professor youtuber. Então, 3 minutos para dar a Débora de tomar um copo de água, colocar as cadeiras aqui e começamos. Mentre fazemos isso, eu quero explicar a vocês um pouco sobre o Fórum de Regulamentação da Inteligência Artificial. Em 2010, se discutia a regulamentação do Marco Civil. Que era isso? São os direitos civis que nós temos há 200 anos, né? Primeiro, que ninguém pode entrar em nossa casa sem a ordem de um juiz, nem a polícia, nem ninguém pode entrar em nossa casa se não tem a ordem de um juiz. E isso por quê? Porque não basta ter um suspeito de que uma pessoa é narcotraficante, pedófilo, terrorista. Você tem que convencer um juiz para que abra a porta dessa casa e te deixe entrar à polícia para ver se encontra provas que comprometam essa pessoa. A segunda é a inviolabilidade da correspondência. Ninguém pode abrir uma carta física que chega a vocês e ver o conteúdo sem a ordem de um juiz. E a terceira são as conversações telefônicas. Interferir, escutar, gravar conversações telefônicas é um direito civil que ninguém pode quebrar sem a autorização do juiz. O que aconteceu? Quando chegou a internet, essas coisas mudaram. Por quê? Porque nossa casa é nosso endereço IP, que entra em nossa casa internet. Segundo, nossa correspondência é o e-mail. E terceiro, nossas conversações são WhatsApp ou o que seja. Então, que é o que dizia, que falava a Polícia Federal naquela época e os parlamentares que queriam regulamentar de uma maneira conservadora o Marco Civil? Eles diziam, me lembro, estava o diretor de delitos informáticos da Polícia Federal, que dizia: se você não me deixam entrar em todas as IPs, em todos os e-mails e intervenir em todas as conversações, eu não vou poder combater a pedofilia, o terrorismo, o narcotráfico. E aí, um campuseiro falou: não, cara pálida, não é assim. Se você é como na vida real. Se você tem a suspeita que Francesco é pedófilo, narcotraficante ou terrorista, você vai a um juiz e pede uma autorização para entrar no IP dele, não de todo mundo, para encontrar Francesco. Não sei se estou sendo claro. Então, se modificou. Durante 4 anos, nós fizemos fórum de discussão sobre os direitos civis em internet y se modificó el marco civil. Fue durante el gobierno Dilma, la presidenta Dilma fue a la campus cuando se firmó esa ley. Ahora tenemos otro desafío, que es la inteligencia artificial, que tiene una serie grande de amenazas, como son nuestros datos, en el trabajo, en la educación, en fin, en varios aspectos, en la fake news, integridad de la información.
Mas tem um monte de oportunidades. Eu sou um otimista e acho que a inteligência artificial chegou para melhorar nossa vida e assim vai ser. O problema é, nós nunca pensamos, quando criaram o automóvel, que o automóvel era uma ameaça. Não. E o carro viaja a 200, 300 km por hora. Viaja muito mais rápido do que nós podemos correr. Mas nunca lo vivimos como uma ameaça. Mas pedimos que quem dirija o automóvel tenha uma carta que lo habilite a dirigir. Pues hoje não há carta que habilite a dirigir las Big Tech, la ChatGPT. Eles fazem o que eles querem. Então, é necessário ter uma regulamentação. Por último, há uma grande diferença entre lo que son las plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT, Llama, en fin, todas las que andan dando vuelta por ahí, y las aplicaciones que se pueden hacer con la IA. Las aplicaciones son todas boas. Imaginen que yo puedo hacer hoy una radiografía con los Calunga, la coloco en una aplicación de pulmón, la coloco en una aplicación de inteligencia artificial y va a comparar esa radiografía con billones de radiografías en todo el mundo y nos va a dar una diagnóstico que no erra. Nos va a decir que ese cara tiene COVID. Entonces, nos podemos elevar ese nivel de especialización na saúde, como em outros aspectos, na educação, há muitos lugares que não teriam nunca acesso a uma diagnose ou um serviço ou alguma coisa que a inteligência artificial pode perceber. Então, por que nós fazemos o fórum? Para que a sociedade civil, que são vocês, entendam que coisa é a inteligência artificial, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, porque si no fica la regulamentación, una cosa entre congresistas políticos, lobby, que son lobbies de grandes empresas y demás, y el problema es que después la regulamentación cae sobre todos nos. Y si no tenemos conciencia de eso y no participamos, la vamos solamente a sufrir. Por otro lado, nos estamos con una consulta pública que se llama La IA que Queremos, y yo peço a vocês que participen y respondan, porque cuanto más gente responda, más peso tenemos para poder que la sociedad civil influa, porque holofote y transparencia sobre los congresistas que tienen que votar el marco regulatorio. Acabé. Ahora voy a llamar aquí de novo a Débora, que eu quero agradecer muito, porque a Débora, cada vez que nós chamamos ela para a Campus Party, ela vem desinteressadamente, participa, e a paixão que ela coloca desde... Porque eu conheci Débora antes de ganhar o prêmio. Ela ia na Campus Party antes de ganhar o prêmio, como case de ensinar robótica con sucata. Y entonces yo quiero específicamente agradecer a ella, que es una referencia no solo brasileira, sino mundial sobre educación y tecnología. Por favor. También voy a llamar a Gustavo Guanabara, que yo acho que precisa poca presentación. Otro que vem desinteresadamente, vocês sabem que os youtubers que têm os milhões que tem ele, pide para campo milhões para venir aqui, não? Ele vem a todas, menos a uma, porque nasceu sua filha pequenina, ele está presente em todas as campos, desinteresadamente, e a energia e a positividade que ele tem respeito à tecnologia e ao futuro, nos hacen bien a todos, por favor. Y ahora tenemos a C. Federico, ¿dónde está? Aquí.
secretario de Ciencia y Tecnología del Estado de Goiás, al cual nosotros tenemos que agradecer que él esté aquí, sino que nos ayuda a financiar todo eso. ¿Por qué? Porque en la Campus Party no se compra y no se vende nada. Nuestros clientes no tienen grana porque son todos jóvenes sin un tostão. Entonces, nós precisamos el apoyo das instituciones públicas como el Estado de Goiás para poder montar todo esto. Entonces, eu te agradeço muito. Colaboramos muito esse ano. Esperemos que ano próximo façamos agora maior. E agora eu deixo vocês. Vou pedir a Gustavo que aqui te fodi. Que ele faça um pouco de moderador disto e faça o jogo. Obrigado, boa conversa. E ao final vamos abrir a perguntas e respostas, uns 15, 20 minutos. Obrigado. Perfeito. Quando fazem perguntas ao final, 3 ou 4 conselhos. El primeiro, digam quem são. Segundo, de onde são. Segundo, uma pergunta muito curta e concreta. E terceiro, indiquem a quem dos três vai dirigida a pergunta. Isso é para que mais pessoas possam ter a oportunidade de responder, de perguntar. Ok. Bom painel, obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? A galera tá com a cara, tá no final, na reta final de Campus Party, tá todo mundo já com cara de reta final de Campus Party. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É a segunda vez que eu estou participando nessa versão de Goiás do Fórum. Nossa, parabéns, Francisco, pela ideia, todos os envolvidos. Obrigado, Cidiane, pela organização. E toda a equipe da Campus Party, como eu sempre falo, né? Se não fosse a galera da técnica, vocês não estavam me ouvindo. Se não fosse o negócio da galera das câmeras, a gente não estava transmitindo. Então, tudo isso aqui dá um trabalhão para fazer. E que bom que vocês estão aqui. Porque, como eu falei ontem no painel que eu participei, e vou repetir porque não sei se todos estavam, a maior beleza de um fórum é que, nesse exato momento, 3 bocas pode se transformar em 150, 200. Então, se a gente conseguir despertar alguma fagulha na mente de vocês, no coração de vocês, vocês vão começar a levar isso para frente. E falo muito pela Débora também e pelo Zé. Professores, eles precisam de pessoas que levem a palavra para frente. Ultimamente eu tenho falado com muitos jovens e quase nenhum quer ser professor. Então, precisamos levar o Brasil para frente. E é uma árdua. E a palavra jornada, o nome do painel é Do Giz ao Digital, a jornada da educação brasileira para a tecnologia. E é realmente uma jornada. Se alguém está aqui achando que é tudo fácil, é muito fácil, vamos botar IA na sala de aula, vamos botar IA em tudo. É um trabalho, assim, muito grande. Eu tenho certeza que o governo do Goiás está trabalhando pra caramba para isso, é isso que a gente vai conversar sobre isso. A Débora está levando o nome da robótica, da inteligência artificial, não só para o Brasil, pelo mundo. A gente está num mundo globalizado, tecnologia. A tecnologia quebrou barreiras. Nesse exato momento pode ter gente assistindo a gente da África, do Canadá, da Espanha. Isso é muito legal. Esse painel eu vou tentar me falar um pouquinho menos sobre mim, só dando um aspecto geral, só para quem não me conhece. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou carioca, eu sou professor, licenciado mesmo, né? Eu sou funcionário público do Estado do Rio de Janeiro, trabalho numa escola pública, e criei há 11 anos atrás um projeto de ensinar programação gratuitamente. Ensinar de coração mesmo. Graças a Deus deu muito certo. O Francisco falou alguns números que são realidade. A gente está com quase 2,5 milhões de alunos ajudados no curso em vídeo, inscritos, né? E esse mês vai bater um recorde de 8 milhões de visualizações. E é muito louco pensar assim, 8 milhões de visualizações de um conteúdo educacional, nada imaginável na minha vida. Eu queria, para começar, com cada um se apresentando. Eu sei que a Débora acabou de descer do palco, mas eu queria que fizesse assim, um apanhado. Pode ser que alguém tenha chegado agora. Débora, quem é você e o que você faz? Bom, vamos lá, né? Obrigada, Gustavo, José, uma alegria estar aqui agora podendo falar nessa mesa.
né? Sou fã do trabalho deles, já falei um pouquinho aqui. Mas para você que está chegando agora, eu sou a professora Débora Garófalo, sou paulista, né? Trabalho na cidade de São Paulo, tenho uma longa carreira aí na educação pública, são 20 anos já de educação pública, sou totalmente formada na área de humanas, mas também há 10 anos atrás eu iniciei o trabalho de robótica com sucata, que ganhou uma dimensão muito grande, para além da minha sala de aula, se tornou uma política pública, e aí eu mudei um pouquinho, passei a trabalhar em secretarias de educação. Então, já tive passagem pelo estado de São Paulo, recentemente pelo Rio de Janeiro, ali, fui contribuir com os JETs, né, Ginásios Educacionais Tecnológicos, e retornei para casa agora, faz pouco tempo, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Muito bom. Inclusive, eu já tietei, cheguei antes de vocês, já tenho meus livros autografados para minha neném. José, quem é você, o que você faz, a importância do seu trabalho? Com certeza. Pessoal, boa tarde. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa. Eu sou o José Frederico, ou Zé Fred, ou Zé. Eu nasci aqui em Goiânia, cresci em Catalão, no interior do estado. Eu cresci tendo o sonho de mudar o Brasil e entendi que eu ia tentar mudar o Brasil por meio de política pública. Eu fiz engenharia mecatrônica, mas depois eu fui fazer políticas públicas de mestrado, então eu falo que eu sou um engenheiro de políticas públicas. E hoje eu sou secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, aqui no governo do governador Ronaldo Caiado. É um trabalho muito, muito bacana, e parte desse trabalho é formar uma nova geração em tecnologia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Queria começar com a Débora. Como que a gente faz para usar ferramentas tecnológicas e digitais para promover o aprendizado em áreas como leitura e escrita? Uau, ele não falou para mim que essas perguntas custavam milhões. Não, é surpresa. Né? Mas vamos lá. Bom, eu queria começar falando que eu acho que é uma coisa muito básica que a gente se confunde muito, principalmente quando a gente está na educação, né? A gente olha muito para a tecnologia como ferramenta. E eu acho que ela tem um princípio muito grande aí em objeto mesmo de conhecimento, e eu tive a oportunidade de falar um pouquinho disso mais cedo. Por que eu estou trazendo essa fala de novo? Porque tem habilidades e competências que a gente aprende, né? Criticidade. E aí você precisa separar o joio do trigo. Quando você está trabalhando numa área de língua portuguesa, né, a tecnologia ela pode potencializar esse aprendizado, porque um estudante com uma certa dificuldade, por exemplo, eu já tive vários, ele pode se descobrir para leitura e escrita. E eu acho que para ilustrar um pouco desse seu exemplo, eu queria trazer o meu estudante William aqui para a nossa conversa. William, gente, foi um menino que no 8º ano ele não sabia ler e escrever. Mas, de repente, eu comecei a fazer o trabalho de robótica com sucata com eles, que consistia da gente ter aulas públicas, de sensibilização da comunidade, retirava os lixos das ruas, lixo eletrônico, lixo reciclável, levava para dentro da sala de aula e, através desse trabalho, eles iam criando, né? Primeiro, coisas que eles não tinham, robô, barco, e depois coisas para pensar em realmente soluções locais. E o William construiu um helicóptero. E eu, uau! Né? William, eu encantada. Como você fez isso, William? Me conta. Ele, professora, quando eu sair, deixa todo mundo sair da sala de aula, eu queria ter uma conversa com você, eu te explico. Tá bom. Todo mundo saiu da sala de aula e o William vira para mim e fala, então, professora, você sabe que eu não sei ler e escrever. Mas depois que eu construí esse helicóptero, eu senti uma necessidade de aprender a ler e escrever. E naquele momento, Gustavo, eu senti uma grande alegria, porque é um despertar, né? A gente, quanto professor, é uma vitória, a gente sonha com isso. Ao mesmo tempo, eu me senti frustrada de saber que o William passou 8 anos na escola com uma educação tradicional, que não tinha nenhum problema cognitivo, mas que ele não aprendeu a ler e escrever. Qual é o resumo disso? Né? A partir desse trabalho mão na massa, que o William construiu o helicóptero com recipiente de suco, palito de sorvete, motores que a gente encontra em brinquedo ou computadores velhos, que ele fez toda essa engrenagem para funcionar,
o William aprendeu a ler e escrever. O William se formou no ensino, né, Fundamental 2, ele cursou o ensino médio, e esse ano o William está no primeiro ano dele de Física na USP. E eu gosto de trazer a história do William para mostrar o quanto a gente precisa diversificar. Então, entender que a tecnologia ela não é só uma ferramenta, mas ela é um potencial para alavancar e despertar o processo de aprendizagem. E o processo de alfabetização do William se deu a partir do interesse que ele tinha, né, pelo mundo da aviação, pelas coisas que ele queria descobrir. Então, cada vez mais, a gente precisa trazer também esse desafio novo, né? Os nossos jovens nasceram nessa era digital. É fundamental que nós, professores, também promovamos um espaço de interação, mas um espaço de aprendizagem que traga toda essa interação, essa inventividade para dentro do processo pedagógico. Cara, parabéns. Isso fica gravado, né? Eu queria pedir, William, um dia você vai ver esse vídeo, porque a Débora vai mandar. Eu queria pedir para vocês aqui uma salva de palmas para o William, de verdade. De verdade. Isso é muito legal a gente perceber que vai para a sala de aula e a gente consegue mudar uma vida. Isso é, assim, o dia que vocês tiverem essa sensação... Quantos aqui são professores? Levanta a mão, por favor. Temos professores. É bonito isso, não é, professores? Parabéns pelo nosso trabalho, de verdade. José, posso chamar de Zé? A gente falou de tecnologias aplicadas e tudo mais, e eu sou funcionário público do Estado, só que do Rio de Janeiro, e a gente depende muito do Estado. E eu queria te perguntar o seguinte, quais são as iniciativas que o governo estadual aqui de Goiás está fazendo para integrar a educação tradicional e a educação tecnológica nas escolas públicas? Olha, a gente tem muita coisa legal, viu? Muita coisa bacana acontecendo aqui em Goiás. Eu vou começar. A gente pensa, e eu estava conversando com a Débora, na educação tecnológica como uma jornada. Né? E nossos alunos mais jovens de tecnologia têm 8 anos, e nossa aluna mais velha, que se formou esse ano, tem 91 anos. A gente tem um programa de inclusão digital de idosos, e a gente fez a formatura dos idosos tem alguns meses. Eu falo que eles choraram, nos fizeram chorar, né, e a gente pensa nesse arco. Mas para eu sintetizar para vocês, eu começo pelas crianças. Né? E aqui destaco um trabalho muito importante do Instituto Campus Party, né? Então, Francisca, Cidiane, a gente começou com os laboratórios Include, agora nós temos a política do Estado, que são os laboratórios Start, e a gente introduz essa turma no mundo da tecnologia. É muito legal, é muito bacana. E é muito, como a professora falou, baseado em projeto, sabe? Tem as aulinhas, tudo bem, mas é muito baseado em projeto. Eu estava visitando os Starts agora, e eu pergunto muito isso assim, e aí, gente, o que trouxe vocês aqui para esse negócio? Né? Aí o pessoal, porque eu acho que é legal, porque eu quero trabalhar com isso um dia, mas tinha gente que só viu a oportunidade, foi lá e mudou de ideia sobre a tecnologia. Entendeu que a tecnologia também era para ele e para ela. Né? E aí agora, o Conselho Britânico e a Fórmula 1, por causa dos Starts, escolheram Goiás para fazer uma competição de programação no ano que vem. Vai ser um dos 4 lugares do mundo a fazer essa competição, estão convidados e convidadas. Aí um pouquinho mais velho, mas não tão mais velho, a gente tem as escolas do futuro. São escolas técnicas. E aí, gente, eu sou um defensor do ensino técnico. E eu acho que o Brasil ainda não valoriza o ensino técnico como poderia valorizar. Muita gente acha que é um negócio, sei lá, de segunda classe. Só serve se fizer faculdade. É lógico, eu sonhei em fazer faculdade. Acho que o sonho da faculdade ele é muito importante. Mas as pessoas vão fazer o ensino técnico e vão aprender uma profissão, vão aprender tecnologia, vão poder depois ir para a faculdade, e a gente tem que valorizar. Essas escolas do futuro, elas são escolas maravilhosas, e elas são tão legais, que eu comentava mais cedo, a gente teve que fazer uma campanha de comunicação falando que elas eram de graça, porque o pessoal achava que elas eram pagas. Né? Mas esse é o segundo ponto. E eu termino com essa inclusão digital da turma mais velha. Eu acho, pessoal, que não tem idade para aprender tecnologia. E a gente tem esse programa chamado Cidadão Tech 60+. Por quê? Porque os idosos são um público que cai muito em golpe, né, que são excluídos da vida digital. E agora eles estão incluídos. Eu termino com uma pequena história também, que é uma história até engraçada.
a gente queria conversar com um dos nossos alunos, né, uma das nossas alunas do Cidadão Tech, dos idosos. E aí meu time começou a ligar para ela e ela não atendia o telefone. Aí, estranho, né? Não atende o telefone. Aí o pessoal foi lá na cidade, foi falar com ela. Mas por que você não atendeu o telefone? Eu aprendi na sala de aula que vinha um número estranho me ligando, pode ser golpe, então eu não atendo, entendeu? E aí a gente está começando a construir essa cultura com esse pessoal. Então aqui a gente tem uma série de iniciativas para tentar incluir as pessoas em tecnologia e para formar as pessoas em tecnologia. Cara, parabéns, de verdade, porque o que eu percebi? Sinceramente, eu não conhecia o trabalho, mas o mais legal é o seguinte, quando você submete as pessoas à tecnologia aos pouquinhos, pega um jovem como o Willy e submete ele à tecnologia, ele vai evoluir com tecnologia junto. Hoje, o que eu percebo dentro de sala de aula, eu dou aula no ensino técnico, eu sou professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, que é tipo a FATEC que tem no Brasil inteiro, só que lá no Rio de Janeiro chama FAETEC. Tipo os ISTs. E o que eu percebo é o seguinte, quando eu recebo alunos, principalmente de noite, 60, 65, é o primeiro contato de tecnologia dele. Ele poderia ter tido contato com tecnologia há mais tempo, se tivesse projetos como esse, né? Ou até mesmo se ele tivesse o acesso à tecnologia. E é muito louco quando a pessoa... imaginar que uma pessoa de 50 anos nunca pegou num computador, nunca teve acesso à informação. Talvez isso não esteja na bolha de vocês, né? Provavelmente aqui, se tudo correr como normal, todo mundo já tem acesso à tecnologia. Mas quando a gente vai, por exemplo, a gente acabou de ter a Campus Party Nordeste, conversando com as pessoas, sabe? Eu tenho uma avó que nunca mexeu com tecnologia. E a gente cria esse negócio de idosos que não sabem que é golpe. A gente está com o IA aqui, com a possibilidade maravilhosa para quem tem boas intenções e maravilhosa para quem tem mais intenções. Né? Porque para eles se darem bem, vai ser fácil. Enganar essa população que não tem acesso a isso é a coisa mais fácil. Então a gente precisa de educação nas escolas, educação técnica nas escolas. E essas iniciativas são maravilhosas. E ontem a gente estava conversando, Débora, aqui no painel, e falando sobre... uma pergunta da plateia foi, mas como é que a gente aplica a tecnologia aos alunos? Como é que os alunos me dê dicas e tal? E eu falei assim, cara, antes de educar o aluno, a gente tem que educar o professor. E como é que os professores podem superar a falta de formação técnica para integrar a tecnologia nas suas salas de aula, nas suas atividades pedagógicas? É um desafio, né? Eu acho que esse é um grande desafio, porque, e eu vou também falar por mim, Gustavo, enfim, né? Eu não fui formada para lidar com tecnologias. E a minha vivência, eu fiz o processo inverso do que muitos dos meus colegas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria, então ali na indústria eu entendi a importância de você compreender o papel da tecnologia. Por quê? Porque eu trabalhava na área de recursos humanos, eu tinha que entrevistar os jovens saídos recém ali do ensino médio, e quando eu fazia entrevista com eles, eles colocavam que sabiam muito sobre o currículo de tecnologia, e na hora de um teste prático não sabia o que era um editor de texto, não sabia o que era uma planilha de Excel, não sabia operacionalizar nada disso. E aquilo começou a me criar um incômodo, né? E quando eu fui para a educação pública, de fato, efetivamente, né? Eu falei, bom, a gente tem que mudar alguma coisa. E quando surgiu a oportunidade nessa aula, com o trabalho com a tecnologia, eu falei, eu quero. E ali foi um processo também muito difícil para mim, de sair da zona de conforto, como uma professora da área de humanas, como uma professora polivalente, para você trazer esse trabalho. Mas é um trabalho extremamente necessário, né? Então, a formação docente, a gente tem um grande gargalo no nosso país ainda, porque ela não prepara os professores. Muito pelo contrário, né? Eu fui preparada para exercer uma autonomia dentro da minha sala, uma autoridade dentro da minha sala de aula. E aí, no decorrer da minha docência, a gente foi entendendo que não era isso, né? Que ser professora é você compreender e aprender dentro desse processo, que é muito rico quando você tem a oportunidade de aprender com o seu estudante. E eu fui buscar uma formação que eu não tive, né, no aprendizado dia a dia. Mas quando a gente olha para políticas públicas, é essencial, então, a gente fazer esse casamento da formação inicial, começar a formar os professores,
A gente está vendo aí uma revolução tecnológica, mas essa revolução tecnológica, infelizmente, não acompanha a nossa educação, né? As pessoas ainda têm uma dificuldade de compreender, por exemplo, o que é uma educação 4.0, o que é uma educação 5.0. E isso está casado realmente ao mundo do trabalho, mas também a competências e habilidades que são importantes para desenvolver. Então, acho que a gente precisa dar um passo atrás enquanto políticas públicas, formar esses professores, tanto em formação inicial como formação continuada. Eu sempre falo que o professor precisa ter um brilho no olhar, né, para ele poder lecionar. E esse brilho você adquire a partir do momento que ele também passa por uma formação. Então, a gente precisa investir mais em formação e mostrar que tecnologia, que robótica, que programação não são coisas de outros mundos, né? E empoderar cada vez mais mulheres, para que cada vez mais mulheres também ocupem esses espaços. Eu fico muito feliz com essa última frase, assim, mulheres na tecnologia, está crescendo, graças a Deus. Porque, como eu falei, eu participei da Campus Party 2 até a 9, e era um público majoritariamente masculino. Era, tipo, uma mulher dentro da Campus Party a galera ficava até olhando assim, sabe, de longe. E hoje, graças a Deus, ontem a gente fez um meet and greet aqui comigo e várias mulheres, várias gafanhotas, como eu chamo, né? Isso é muito legal. E dentro de sala de aula, eu contei ontem, né, só repassando, tem professor que fala comigo em sala dos professores e fala assim, Guanabara, me dá uma ferramenta de IA. Eu falei, putz, que legal. Que é para eu descobrir se o meu aluno está usando o ChatGPT e punir ele. Eu falei, cara, olha só, ele já está usando o ChatGPT. Ponto. O que você tem que fazer é saber usar a ferramenta. Então, a gente precisa muito desse... E políticas públicas, cara. Agora, tem um negócio que eu vou te dar uma rasteira agora. Tu falou de criança, tu falou do jovem, falou do idoso. Mas... E a galera que tá... Goiás, cara. Primeira vez que eu vim para Goiás... E quando eu cheguei de avião aqui, fazendas, áreas rurais e tudo mais, e eu fiquei sabendo, por exemplo, o meu celular aqui dentro, claro, por conta dos eletrônicos, já não estava pegando direito. O que vocês estão fazendo para conseguir, ou se é que vocês estão fazendo, para levar educação tecnológica, ou pelo menos apresentar essas ferramentas para a galera que está lá longe e que talvez nem sinal de celular tenha? Gente, essa é uma ótima pergunta. A professora mencionava mais cedo, né? Primeiro, a gente tem que ter conectividade, né? Assim, de alguma forma, ter esse acesso. Uma frente é pensar nas iniciativas desplugadas, obviamente, mas a gente tem que ter esse acesso. Tem um projeto muito bacana aqui, que a gente dá o nome de Campo Tech. Tudo a gente põe tech, né, gente? Povo tecnologia. E o Campo Tech, ele leva a internet a assentamentos, né? Então, a gente estava com a primeira rodada, agora a gente está levando até a internet lá do Musk para o pessoal. E a ideia nossa é gerar conectividade e aí fazer inclusão digital. Porque só também a internet sem inclusão digital, talvez você vai andar só uma perna, né, do negócio. Está em andamento ainda esse projeto, né? Então, acho que essa é uma parte. Tem uma outra parte que está sendo liderada pelo governador e pelo meu colega, secretário Adriano, que é você levar a fibra ótica, né, para o Estado. Isso é bem importante. Nossas escolas, elas têm ainda um chão para melhorar, mas já tem muitas escolas com boa conectividade. A RNP, que é essa rede que é patrocinadora, ela é muito bacana, ela é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ela já está conectando todas as instituições de ensino superior com internet boa. Então, esse é um negócio também que é bem legal, né? Até porque as universidades têm que trocar muita informação, muito dado, né? Mas eu falo, de novo, isso é bem importante. E é importante a conectividade, e é importante, às vezes, você também dar o aparelho, né, para a pessoa. Então, aqui, liderado pela secretária da Educação, a professora Fátima, com o governador, a turma recebe lá os Chromebooks, a gente consegue, algumas vezes, dar o celular nos cursos também, porque, às vezes, o idoso vulnerável não tem celular. Esse ano, a gente não pôde dar por ser ano eleitoral. É proibido, mas no ano que vem a gente quer dar, né? Então, isso aqui faz parte dessa ideia de inclusão. Eu queria pegar o último gancho aqui, essa questão das meninas, né? Gente, eu vou muito em sala de aula, né? Eu sempre pergunto sempre qual é o sonho das pessoas, dos meninos. Adoro ouvir sonho do pessoal. A gente quer construir um sonhômetro agora, pegando com a turma lá do Gerando Falcões. Mas eu pergunto assim, quem achava que tecnologia era para vocês antes do curso? Aí as meninas raramente levantam a mão. Aí eu pergunto de novo, quem mudou de ideia? Aí elas vão levantar a mão assim.
Nossa, eu achava que ia ser um negócio difícil, não era para mim, agora eu entendi que é para mim. Gente, é muito, muito legal isso. E aí, pensando nisso, a gente criou um programa chamado Goianas na Ciência e na Inovação, em que a gente pega, estimula meninas e mulheres em STEM. A gente tem turma de robótica só de meninas. É muito legal também. Inclusive no Include, né, que a Cidiane falava, a gente começou a experimentar lá, turmas só de meninas. E eu acho que essa geração que está vindo aqui, esse negócio vai mudar completamente, se Deus quiser. Isso incentiva demais, Eu tenho uma historinha para contar de uma aluna, Mariana, foi há uns 2 anos atrás. Ela começou o primeiro ano do ensino técnico, em fevereiro, e em maio ela veio para mim chorando, falando assim, eu tô saindo da escola, professor. Eu falei, mas o que houve? Meu pai mandou eu sair, ela não morava com o pai, aí o pai, quando descobriu que ela estava fazendo um curso técnico de informática, de tecnologia, né, informática para internet, que é o curso onde eu dou aula, ele falou para ela sair porque informática, tecnologia não é coisa para mulher. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai chamar seu pai aqui para conversar comigo. E aí ela falou assim, mas ele não vai vir. Eu falei, então você vai pegar teu celular, eu vou abrir o WhatsApp agora, e eu vou conversar, vou bater um papo com teu pai. E eu fiz isso. E aí eu conversei rapidamente com ele, e falei assim, cara, o senhor consegue vir aqui um dia? E aí ele foi lá, eu conversei, e ela se formou, como eu falei, foi há 2 anos atrás, agora ela vai se formar nesse semestre, e não existe isso, cara. É porque o preconceito às vezes está dentro de sala de aula, dentro de casa, na nossa família mesmo, infelizmente, isso pode acontecer. Então, nós temos que ser vetores de multiplicação disso tudo, com certeza. E falar em vetor de multiplicação, Débora, eu sou produtor de conteúdo online. Eu sou um pouco ponto fora da curva, porque tem muito produtor de conteúdo online que é um programador que resolveu dar aula. Eu fui um professor que resolvi ensinar programação. Qual é a importância desse tipo de produtor de conteúdo para auxiliar um professor dentro de sala de aula, por exemplo? É essencial porque ele é uma inspiração, né? O professor, assim, ele ainda tem muita dificuldade de trabalhar com a tecnologia porque ele não imagina ensinando programação. E eu acho que é uma fala ainda que a gente precisa ainda desmistificar muito, né? Porque quando a gente fala de programação, não é o objetivo da educação que a gente forme programadores, mas que a gente introduza esse assunto para que esse menino possa compreender o que existe por detrás de um dado. E hoje a gente, assim, está chegando num ponto, né, Gustavo? Eu citei um pouquinho mais cedo, mas eu vou ter que voltar nesse assunto, porque a gente está falando de proibir celulares, tá? Eu não sou contra essa medida, porque, assim, eu compreendo que os colegas têm uma dificuldade dentro da sala de aula, mas eu também tenho uma vivência em relação a isso, né? Que eu acho que, para além de proibir, a gente tem que ensinar. E aí tem todo um pilar de educação midiática que não está dentro da escola. Então, hoje, quando a gente olha, a gente tem documentos incríveis, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC da computação, mas falta o quê? A gente poder formar o professor e o professor também ser esse produtor de conteúdos, de entender que ele não está ali para ensinar código, mas ele está ali para compreender um pouco dessa lógica, né? E isso acontece muito com o pensamento computacional especificamente, aí a gente está falando de programação, robótica, cultura maker, para sair um pouco dessa sua zona de conforto. Eu tenho sempre o hábito de chegar nos lugares e falar, eu sou formada em humanas, né? Porque eu também não sou dessa área. E você não precisa ser, tá tudo bem, porque o papel do professor dentro desse processo é mediar esse conhecimento, né? É você poder mostrar para o estudante que ele está em tal lugar e que ele tem o potencial de partir para aquele outro lugar. E isso inclui você também ser aprendente desse processo. E eu acho engraçado isso, porque quando eu assumi como professora de tecnologias, os meus estudantes, principalmente meus meninos, me testavam muito, né? Então, parece que eu tinha sempre que ter a resposta na ponta da língua para as indagações deles. E um dia eles fizeram uma pergunta e eu falei assim, olha, deixa eu falar para vocês, eu não sei. Aí ficou aquele silêncio, né? Como assim, professora, você não sabe? Não, eu não sei, mas eu estou aqui de peito aberto para aprender com vocês. E foi tão bacana ter essa iniciativa, por quê? Porque a minha sala mudou. Eles saíram daquele foco de ficar me testando, de falar assim, professora, eu encontrei aquela solução da aula passada, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar.
Isso é muito bacana. Então, esse é o professor, né, que vai mediar conhecimento, que não é dono de conhecimento nenhum, porque o conhecimento está no acesso da mão das pessoas, e que a gente precisa trabalhar esse pilar essencial na educação para que a gente forme pessoas críticas, responsivas e éticas. Isso vai ter que vir na próxima geração, né, Débora? Porque, assim, eu trabalho com professores de várias gerações. Tem a galera mais jovem, mas a grande maioria na escola pública são professores de 60, 70, 75 anos, que já deviam estar aposentados ou estão tentando aposentadoria. E falar para um cara desse que ele não é o único detentor do conhecimento, cara, para eles é o fim. A gente tem que se desapegar muito dessa coisa de, não, eu sou o superior da sala de aula. Cara, eu nunca entro em sala de aula como superior. Se tem algum aluno meu me vendo aí pela câmera, no ao vivo, vai poder confirmar isso. Uma das frases que você falou, essa história, eu me identifiquei muito. Uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos é, me educa. Eu falo, pô, me educa isso aí. Que aí eles vão me explicando. Às vezes eu sei, de verdade. Mas só dele ter a sensação de falar, caraca, eu tô explicando uma coisa pro meu professor, ele fica muito mais à vontade até para ter outras dúvidas. Isso é muito legal. Zé, eu queria conversar com você uma coisa, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu queria levantar, até falei contigo ali fora, para saber se eu poderia falar sobre isso, mas eu fiquei sabendo que Goiás teve o melhor desempenho do país no ensino médio. Né? O IDEB de 2024 ficou com 4,8, que é a melhor performance dentro do Brasil inteiro. Eu queria que você explicasse para a galera o que é isso. Porque, assim, desculpa, eu falei para eles no início, eu sou um péssimo apresentador. A professora Fátima Gavioli devia estar aqui, né? Da Secretaria de Educação, e infelizmente não pôde. E eu queria, mas esse ponto que eu tinha que perguntar para ela, eu não queria deixar passar em branco, porque assim, é uma conquista muito legal de todos os estados brasileiros, Goiás ter chegado a esse status. E eu queria saber o que você puder e souber falar, o que isso significou para o governo de Goiás, o trabalho da professora, e assim, o que isso trouxe de bom para o estado como um todo? Tá bem. Gente, aí muito rapidamente, né, acho que isso é um trabalho liderado pela Secretaria de Educação e pelo governador, né? O governador Ronaldo Caiado, ele fala que a educação é uma prioridade para ele. E para a educação mudar, ela tem que ter prioridade política. Senão, ela não muda. É importante a pessoa que lidera politicamente faça isso. O IDEB, né, é um índice que olha para a aprendizagem em língua portuguesa e matemática e o rendimento, o fluxo. E Goiás foi o primeiro do Brasil e é um motivo de super orgulho, né? Então, parabéns a professora Fátima, o governador e os professores da rede. Um negócio muito, muito legal. E eu acho que isso mostra aquela ideia de, cara, é o estado da educação, é o estado em que a educação é importante. E aí eu pego um gancho, porque parece que o tempo está acabando ali, mas eu pego um gancho em relação a professores, tá? Eu acho, pessoal, vocês professores que estão aqui, vocês vão ter um papel muito importante, porque vocês já estão aqui interessados nesse assunto. E é por isso que eventos como esse, né, Francisco, são eventos tão importantes. Eles ativam a gente, eles inspiram a gente, né? Então vocês estão aqui, a gente está aqui junto com o CEIA, nosso Centro de Excelência em IA, fazendo a primeira Olimpíada de IA aplicada do Brasil para alunos da rede pública. É muito legal. Mas eu termino assim com uma história que tem a ver comigo. É rápida, mas tem a ver com isso, né? Um dia, eu estava, Francisco, almoçando perto dessa... Eu trabalhei com educação antes de estar na inovação. Eu estava trabalhando na educação aqui de Goiás, fui almoçar perto da secretaria, e aí na hora de eu pagar, na época o pessoal pagava com dinheiro, né? Aí o rapaz me deu um troco errado. Aí eu, no alto da minha arrogância de engenheiro, né, virei pro meu colega da secretaria e falei, o menino sabe fazer uma conta de subtração, né, porque é um troco. Aí esse meu colega falou assim, Zé, você viu que roupa que ele está usando? Ele está usando o uniforme da Rede Estadual de Educação. Nós somos Secretaria de Educação, então a culpa é nossa. Cara, a culpa é nossa. Culpa é uma palavra que eu não gosto muito na psicologia, mas assim, é nossa responsabilidade. E eu queria chamar vocês para isso. Vocês professores, mas não professores. Nós somos responsáveis por essa revolução da educação. Você está fazendo, você pode nos ajudar. O convite, o chamamento é para que vocês nos ajudem, para que a gente vire esse jogo, e a tecnologia pode sim nos ajudar a que o pessoal aprenda mais, realize sonho e a gente mude esse país. Demais, demais. Vocês têm que ser multiplicadores disso de verdade.
A gente vai abrir para perguntas. Vou replicar aqui a informação que o Francesco passou. Por favor, quem tiver perguntas, tentar ser mais sucinto possível na pergunta. E se puder direcionar, se quiser direcionar, tudo bem. Senão a gente vai escolher uma pessoa para responder. Porque senão, se cada pergunta nós três respondermos, aí já era, a gente não faz nada aqui. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Os meninos vão chegar aí. Já peço de antemão desculpa que a gente não vai conseguir responder todo mundo. Mas ajudem a galera aqui, ajudem a gente a responder o maior número de pessoas com perguntas mais sucintas. Boa tarde, meu nome é Santiago, eu sou acadêmico de engenharia de software. E a minha primeira pergunta vai para a pessoa do secretário José. Não se limitando só ao âmbito do Estado, mas eu queria saber, empresas privadas que desenvolvem as IAs, como a gente pode se defender de interesses corporativos? Interesse corporativo mesmo, das empresas das IAs. E a minha segunda pergunta é sobre a palestra passada, vai para a professora Débora. Eu queria saber como que a gente pode evitar que as diferenças entre aplicativos de IA e os de IA que estão sendo utilizados pelas instituições públicas e também os que estão sendo implementados pelas instituições públicas, como a diferença de valor, aquele aplicativo que você tinha falado, que é o... Agora me fugiu o nome, mas... Cara, eu preciso que você seja sucinto, cara. Você tá pensando nos meus alunos. Como que a diferença de valores entre os aplicativos das instituições pode afetar? Como que a gente pode evitar isso? Não sei se deu para entender, mas é só isso. Você consegue responder isso rapidinho para ele? Começar você? Bora lá. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial ainda na educação e sobre, principalmente, inteligência paga, né? Um dos recursos que a gente tem é o open source. São tecnologias inteligentes artificiais abertas para que a gente possa trabalhar isso na educação, tá? O que hoje a gente ainda está falando na educação sobre IA é a cautela, tá? Porque, como bem disse aí o Francesco anteriormente, a gente está lutando por um marco regulatório, justamente para que a gente não caia no que hoje a gente está tendo que proibir celulares na escola por conta do uso disseminado de fake news nessas redes sociais. Então, é todo um conjunto, tá? E ainda para a educação tem muita coisa que está sendo testada, muita coisa que está chegando. Então, ainda é uma prudência muito grande, principalmente em políticas públicas. Tu lembra da tua? Eu não lembro. Não, eu lembro, mas muito rapidamente, né? Tem uma discussão maior que é a discussão no painel próximo, né? O Brasil como consumidor de IA, se ele vai conseguir ser produtor, né? Hoje a gente está muito na aplicação, é uma discussão super interessante. O que eu posso falar para você é o que o governo pode fazer. A gente tem que ter dado do Brasil, a gente tem que ter desafio do Brasil e tem que ter solução do Brasil. Uma coisa que o governo pode fazer que é legal para as empresas brasileiras e para os empreendedores é abrir seus problemas e desafios para que vocês ajudem a resolver. Vou dar um exemplo de uma rodada que a gente fez agora. Nós temos um problema sério de dengue aqui em Goiás. Aí o secretário de saúde, um cara muito bacana, falou, tô com esse problema. A gente abriu para a startup resolver, a startup fez uma solução de IA que consegue prever dengue em cada município, com dados nossos. Então, acho que o governo pode dar esse passo. Então, enquanto a gente não lida com esse dilema maior de produção versus consumir. Próxima pergunta. Tem um microfone, já está com o microfone. Por favor, me ajuda o tio. Oi. Beleza. Eu sou o Éder Vieira, eu trabalho na secretaria, junto à Secretaria de Retomada do Estado de Goiás e sou professor de tecnologia, na área de tecnologia da informação, a EPT. Para o contexto, eu tenho epilepsia e tive algumas dificuldades de aprendizado na minha infância. Claro que seria interessante ter isso desde quando eu nasci, né? Para eu ter um bom aprendizado. Mas a pergunta é a seguinte: IA diagnóstica para os professores
escolherem metodologia de ensino usando tecnologia assistiva, direcionada individualmente ao aluno. O que vocês acham? É possível? E, assim, está muito distante ou já existe? Eu vou começar respondendo a sua pergunta, porque, primeiro, ela é extremamente importante, ela já existe, a gente tem uma série de tecnologias assistivas, mas, fora isso, a gente também tem cultura maker, que eu acho que a gente pode contribuir para dentro desse processo, olhando para a deficiência específica dos estudantes, tá? Em termos de políticas públicas, eu imagino que Goiás também tenha, mas, assim, vou falar por São Paulo, que é onde eu tenho mais propriedade. A gente já tem uma série de políticas estabelecidas, inclusive sala de recursos e apoio para esses estudantes, justamente para trabalhar com tecnologias assistivas. Então, desde que tenha audiolivros, que tenham tecnologia visual para deficiência de baixa visão, mas também para outras de inclusão, né? Quando a gente fala de programação robótica, isso já são filosofias que já são embutidas essa inclusão. E eu acho que cada vez mais a gente precisa potencializar esse caminho para personalizar o ensino e atingir bons resultados para os nossos estudantes. É muito louco. A escola onde eu trabalho no Rio de Janeiro teve que criar por conta própria. Não foi uma iniciativa que vai para todas as escolas. Só que nós temos tantos alunos especiais que a escola teve que criar uma sala de recursos específica e uma das professoras, graças a Deus, tem pós-graduação nisso, que é a professora Regina, e cuida dos nossos alunos maravilhosamente. Foi o que você falou. Se fosse na tua época, ia ser melhor. Mas que bom que está sendo agora. Que bom que não estão fechando as portas e fechando os olhos para vocês. Isso é muito legal. Parabéns pela tua evolução, pela tua caminhada. Próxima pergunta. Primeiramente, boa tarde. Minha pergunta vai ser direcionada à professora Débora. Meu nome é Júlio César, sou de Paracatu, Minas Gerais, aqui do lado. Muito se é falado sobre saúde mental nos últimos tempos após a pandemia. E, professora, como é que nós podemos ver que a IA pode contribuir para a saúde mental no âmbito educacional, não apenas na hora da educação, do lecionamento, mas também no apoio ao professor? Você acha como está o avanço nessa área da saúde mental? Eu desenvolvo um projeto dessa área na minha cidade e é um âmbito que foi muito cobrado, inclusive da Secretaria Municipal de Educação, para a gente desenvolver isso com os professores. Obrigada pela sua pergunta. Ela é extremamente fundamental, principalmente quando a gente traz a pauta de tecnologia e inovação, tá? É fato, a gente está vivenciando uma pandemia nesse assunto. Até muito tempo atrás, gente, assim, não tão muito tempo atrás, mas 2019 isso ainda era um tabu, a gente falar de saúde mental. A gente está tendo essa oportunidade agora e eu acho que a gente tem que cada vez mais lutar para isso. Quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular, a gente está falando de 10 competências e habilidades e se a gente olhar para elas, 5 pelo menos são ligados à educação socioemocional. Autocuidado, autogerenciamento, né? E cada vez mais a gente precisa fazer trabalho com isso. Como é que a gente introduz a tecnologia com esse assunto de uma maneira muito rápida, né? Trazendo o pilar da educação 5.0, que visa o quê? A humanização dessas tecnologias, que visa o quê? Resoluções de problema, empatia, colaboração. E tudo isso, então, quando você faz um trabalho mão na massa, você consegue desenvolver no estudante. Para o professor também, né? São Paulo, por exemplo, tem programas já de apoio a psicólogo, porque nós, professores, somos muito pedagógicos. Nós não somos psicólogos, a gente também precisa desse suporte, desse apoio. Então, cada vez mais também a gente faz essa ponte integrada com a saúde para que a gente possa ter o bem-estar dentro das unidades educacionais. Posso fazer um complemento bem rápido? Por favor. Essa pergunta ela é ótima. A gente aqui nas escolas de tecnologia, a gente introduziu um programa de socioemocionais por ver esse desafio. Ele chama Levemate. E aí é uma parceria com a Federal de Goiás e com a professora bem gente boa lá da Universidade de Harvard. E aí qual que é a ideia? Além dos atendimentos individuais, porque a gente vive uma crise, gente, de saúde mental, não só nos alunos, mas também professores. Professores buscam muita ajuda, mas também tem atividades em grupo, né? E, assim, vamos ser honestos, atividades offline. Atividades mesmo, muitas vezes offline. Tem o método de pré-texto que o pessoal fala, que envolve leitura. É muito, muito bacana. Está sendo um projeto surpreendente.
essa é uma coisa. Uma outra coisa é o seguinte, eu creio muito na ideia de que o futuro passa por tecnologia e também por arte. A gente tem essa junção aqui, a gente tem uma escola de arte muito famosa, que é o Basileu França, mas a gente tem visto a importância da introdução de arte e o impacto na saúde mental, tá? Então é uma coisa também que a gente tem experimentado aqui e recomendamos. Muito bom. Acho que a gente consegue responder mais uma pergunta, se for rapidinho. Quem vai? Desculpa. A gente consegue conceder uma pergunta lá para fora depois? Opa. Aí, ganhou no grito, hein? Pô, prazer, Gustavo. Primeira mão, obrigado. Na verdade, eu sou professor aqui no estado de Goiás, da área técnica. Eu trabalho com o Sistema S. Eu não vim fazer uma pergunta, eu vim fazer um pedido para os professores, para o secretário, que a gente está desenvolvendo um trabalho com lixo eletrônico. Eu sou de Lusiânia, Goiás, e a escola é uma escola estadual na região do Lago Azul, município de Novo Gama. Uma escola de risco social enorme. Tem um ano que eu estou lá, pelo Sistema S, Certo Senat, e a gente está no curso técnico em logística. Semana passada eu levei óculos de realidade virtual e foi fantástico, mas, assim, secretário, estou querendo ajuda, assim, a mais. O Estado já ajuda bastante, mas, assim, gente, a pergunta é, vocês podem me ajudar? Não, com certeza, já sai daqui, pega o seu contato, tá? Para a gente acelerar aqui, mas a gente quer ajudar. Nós temos um programa de logística reversa chamado Sucatec, que foi até premiado como política pública mais inovadora do Brasil pela ENAP, pela Escola Nacional de Administração Pública. É um tema que a gente gosta muito, tá? Tu é dos meus. O não você já tem. É isso, né? Vamos correr atrás do sim. Deixa só mais um. Tem um aqui, aí vai você. Depois vocês dêem um microfone para ele, por favor. Boa tarde a todos. Rápidas palavras, parabéns ao trabalho de cada um. Rapaz, a gente não está conseguindo te ouvir, desculpa. Tá ouvindo agora? Melhorou? Obrigado. Boa tarde a todos, parabéns pelo trabalho de cada um, como vocês falaram. E a pergunta é para o Guanabara. Tem algum curso, eu não estou acompanhando o canal, né, do curso em vídeo, parabéns por ele, e eu queria saber se tem algum projeto já para lançar uma introdução à inteligência artificial. Algo como o Python que eu estou iniciando lá, preciso, sim, e comecei. Vai lá no canal agora que a gente já tem 40 aulas lançadas. Mais de 40. A gente teve essa iniciativa agora para os últimos meses, para cá, porque eu comecei a ver que IA não é só para o técnico. IA para a gente, IA para a galera de TI, não é fácil, tá? Mas é mais fácil. E IA para as outras pessoas está sendo um tabu muito grande. Eu vejo isso com os meus colegas professores, eu vejo isso com meus familiares, eu vejo isso com meus amigos. E aí a gente montou um curso que são os fundamentos de IA para tirar o medo de IA das pessoas. Então, pode ir lá agora no curso em vídeo, tá de graça. Mais de 40 vídeos já saíram, a gente está no final do primeiro módulo e já tem garantido mais 2. Obrigado pela tua pergunta. Eu não paguei ele para perguntar isso. Boa tarde, meu nome é Rafael. Minha pergunta vai para o secretário. A pergunta é a seguinte: quais estratégias podem ser adotadas para enfrentar os desafios pelos professores em sua formação continuada, especialmente quando são submetidos a cortes em cursos de pós-graduação? Por exemplo, Guanabara, se eu sou formado em matemática, meu doutorado é em física. Então, se eu estou no estado e o meu doutorado não vale porque eu sou formado em matemática. Eu compactuo contigo. Então, nas áreas de formações, como equilibrar cortes no curso de pós-graduação fora de sua área de formação e como equilibrar as supercargas de trabalho dos docentes com a necessidade de aprender e implementar tecnologias como a inteligência artificial em sala de aula. Posso? Pessoal, eu não estou na SEDUC, né, mas eu posso falar como opinião aqui. Primeiro, gente, formação continuada, para quem não acompanha, tem formação inicial na graduação, a continuada que acontece enquanto a pessoa está atuando como na secretaria. Hoje, é bem legal a gente pensar na formação continuada, trazendo tecnologia, e uma coisa que eu acho que é mais legal, que foi falado o seguinte, é ver os professores que já estão conseguindo fazer isso, porque eles são talvez os melhores professores para poder ajudar, e não talvez trazer alguma coisa de fora, né? Isso é coisa que a gente percebe em alguns lugares. Acho que eu diria como um ponto importante. É bem importante aliar isso à atividade, isso ser feito com calma. Eu acho que isso é essencial. Como eu não estou lá, eu não consigo falar com mais propriedade, mas eu digo assim, o que a gente está fazendo do lado de cá?
E eu convido para uma iniciativa. Os nossos laboratórios de robótica, os STARTs, eles têm um programa muito legal chamado Codifica Mais, em que a gente consegue apoiar a formação de professores em código, né? Isso é uma parceria com o Conselho Britânico. A gente atendeu alguns professores agora no piloto. Foi super bacana. E eu convido vocês também a acompanhar isso aí. Só para encerrar, eu queria dar uma fala para todos os professores. A gente não consegue, desculpa, Francisco me mata aqui. A gente vai estar por aqui. Você vai continuar por aqui? Você vai continuar por aqui? Então a gente vai estar por aqui, a gente consegue conversar. Eu, como professor de Estado, graças a Deus, nos últimos anos, eu estou conseguindo ter uma entrada muito boa junto com as secretarias do Estado do Rio, por conta do meu trabalho. As pessoas falam assim, ele é um youtuber famoso, então vamos dar um ouvido para ele. Nós, professores, a gente tem que nos unir mesmo e fazer como vocês estão fazendo e conversar. E é muito legal ter as secretarias aqui. Infelizmente, não temos a de educação, mas temos as secretarias para a gente conversar. Não é uma briga, é uma conversa. E eu tenho feito muito isso no estado do Rio de Janeiro. E, sim, se vai ter efeito ou não, a gente depende muito da política pública, porque eu sou funcionário público. E eu estou tentando correr atrás, e que bom que vocês também estão com essa vontade, e que eu vejo a vontade às vezes, alguma insatisfação, alguma vontade. A gente sempre vai estar insatisfeito, isso é fato. Mas a gente sempre tem que correr atrás do nosso sim, como ele acabou de fazer ali. Beleza? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu mesmo. Cara, que lindo. Professora Débora Garofalo, Gustavo Guanabara, C. Federico, agradeço tantíssimo. Eu espero que vocês tenham curtido como eu. Só quero, além de agradecer a vocês, falar que às 4 da tarde, aqui, vamos a ter, con la moderación de Marcelo Taz, otra mesa de discusión con la primera alumna egresada de la Universidad Federal de Goiás en Inteligencia Artificial, Adriano de Rocha Lima, que es secretario general de Gobierno, C. Federico y no sé qué más. Y Anderson, que es profesor rector da Universidade Federal de Goiás em Inteligência Artificial. 4 da tarde, aqui, se vocês querem participar. Obrigadíssimo e um aplauso para essa gente, por favor.